Você já se perguntou quais versículos da palavra de Deus possuem tal autoridade que o próprio inimigo treme ao ouvi-los? E se eu lhe dissesse que dentro das Escrituras Sagradas existem armas divinas tão potentes que o diabo anseia que você jamais as descubra? Este vídeo é o seu portal para o conhecimento que liberta. Mergulharemos em 5 escrituras explosivas, testadas em batalhas, que o inimigo secretamente odeia. Estas não são meras frases. São armas espirituais forjadas no fogo da verdade divina, ungidas para lhe conceder autoridade, ousadia e grandes avanços em sua caminhada. Se você está pronto para retomar seu poder espiritual, lutar com a palavra e desmascarar as mentiras do inimigo, fique conosco. Primeira Escritura, Apocalipse 12:11. O triunfo pelo sangue e testemunho. O versículo declara: Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram as suas vidas até a morte. A palavra venceram não sugere apenas sobrevivência ou tolerância. Ela grita conquista total. Esta é a estratégia celestial de batalha em 3 partes, para a vitória completa. E o diabo abomina este versículo, porque ele serve como um lembrete eterno de sua derrota já consumada. O sangue de Jesus é o recibo eterno da perda do inferno, o preço pago que anula todas as acusações. A palavra do seu testemunho é o megafone que ecoa pelos corredores da escuridão, proclamando: Eu sobrevivi ao que deveria ter me destruído. Satanás despreza o testemunho porque é uma declaração pública de que o que foi enviado para aniquilá-lo, na verdade, o fortaleceu. É como um tribunal onde Satanás é o acusador, mas o sangue do Cordeiro é a prova irrefutável de que as acusações foram pagas. Seu testemunho não nega a dor, mas valida o propósito. Suas cicatrizes atestam a cura. Cada vez que você testemunha, você prega um sermão ao diabo de que ele perdeu. Sua história, embora possa parecer vergonhosa, é um guia de sobrevivência para outros, oferecendo esperança e um salva-vidas. O diabo quer que você permaneça em silêncio, pois o silêncio é rendição. Mas cada palavra do seu testemunho é um golpe em seu reino, enfraquecendo-o progressivamente. Segunda Escritura, Tiago 4:7. Submissão e resistência. Tiago 4:7 afirma: Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Este é um grito de guerra espiritual, uma diretriz divina para todo crente no campo de batalha da vida. A submissão a Deus não é um ato de fraqueza, mas sim a sua posição de poder. Enquanto o mundo idolatra a independência, o reino de Deus inverte essa narrativa, afirmando que a submissão a Ele é a verdadeira rebelião contra o inferno. O diabo não treme com gritos vazios ou súplicas desesperadas. Ele foge quando a autoridade divina entra em cena, e essa autoridade flui diretamente da submissão a Deus. Você não pode expulsar o diabo se ainda estiver em concordância com suas táticas, nem pode repreender o inferno se ainda estiver cedendo a compromissos. A resistência sem submissão é uma rebelião disfarçada de camuflagem religiosa, uma tentativa de lutar batalhas espirituais sem a devida patente divina. O diabo não responde ao volume da sua voz, mas à autoridade que emana do seu alinhamento com Deus. Sua vitória não reside na intensidade dos seus sentimentos, mas na sintonia do seu espírito com o propósito divino. Quando você submete áreas da sua vida, seus planos, seu orgulho, suas dores, suas preferências, ao altar da entrega, o diabo perde seu acesso legal. A submissão é como fechar um portão e entregar a chave a Deus.
A interferência demoníaca é forçada a recuar onde a ordem divina reina soberana. Muitos estão gritando com o diabo com a porta da jaula ainda aberta. Feche-a com obediência, humildade e entrega. Estar sob a cobertura da vontade de Deus o torna intocável, e o inimigo sabe disso. A submissão é um desafio para o diabo porque ela o despoja de seu último ponto de apoio. Portanto, curve-se em submissão antes de tentar resistir. Coloque seus planos sob o propósito de Deus e seus direitos sob a sua justiça, e o diabo não terá escolha senão fugir de você. Terceira Escritura, Lucas 10:16. Autoridade sobre o inimigo. Lucas 10:19 declara: Eis que vos dou poder para pisar em serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada vos fará dano algum. Jesus não sussurrou essas palavras. Ele as declarou com autoridade divina. Eu dou a vocês poder. Este poder é para pisar em serpentes e escorpiões, que simbolizam o engano demoníaco e o veneno espiritual, e para atropelar todo o poder do inimigo. E o que o diabo mais detesta é a última parte. Nada vos fará dano algum. Se a igreja realmente cresce nisso, o inferno entraria em colapso. A arma mais perigosa do diabo não é a doença ou mesmo a morte, mas sim a ignorância. Satanás é um mestre ilusionista que prospera na cegueira espiritual. Ele não pode tirar o poder que Deus lhe concedeu, então ele o convence de que você não o possui. O diabo não teme cristãos barulhentos. Ele teme os cristãos informados que conhecem sua autoridade. Muitos de nós possuímos uma carteira de crédito espiritual com um saldo ilimitado de autoridade celestial. Mas nunca a usamos porque não sabemos que funciona. Continuamos a implorar a Deus por um poder que já foi depositado em nós no momento em que recebemos o Espírito Santo. Você tem autoridade e nem sabe. O inimigo prospera quando você subestima sua identidade em Cristo. Você age como vítima quando Deus o chamou de vitorioso, chorando como um mendigo quando Deus o assentou como realeza nos lugares celestiais com Jesus. Serpentes e escorpiões simbolizam ataques demoníacos astutos. A serpente é a enganadora, sussurrando mentiras, envenenando seu discernimento. O escorpião ataca com traição, fofoca, trauma emocional e fadiga espiritual. Jesus disse: pisem neles. Isso significa não apenas evitá-los, mas esmagá-los. Quando o medo surgir, não negocie com ele, repreenda-o. Quando a tentação se insinuar, não a entretenha. Esmague-a sob o peso da palavra de Deus. Quarta Escritura, 2 Coríntios 10:4-5. A batalha da mente. 2 Coríntios 10:4-5 diz: Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição de fortalezas, destruindo os conselhos e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Esta passagem revela que a verdadeira guerra não está em lugares físicos, mas sim na nossa mente. O diabo não precisa acorrentar seu corpo se puder aprisionar sua mente. É por isso que este versículo é tão perigoso para Satanás, pois ele nos ensina como lutar eficazmente no campo de batalha mental. As armas da nossa milícia não são carnais, ou seja, não são físicas, mas espirituais e poderosas por meio de Deus para a derrubada de fortalezas. Fortalezas não são demônios voando no ar. São padrões de pensamento, mentiras fortificadas e crenças falsas que se enraizam profundamente na mente, tornando-se a lente pela qual você percebe sua vida e suas circunstâncias. Uma fortaleza não é apenas um pensamento isolado,
mas um pensamento que se estabeleceu e começou a ditar as regras da sua percepção e reação. É aquela voz persistente que sussurra: você nunca será livre. Você é exatamente igual ao seu pai. Você sempre lutará com isso. Ninguém nunca o amará de verdade. Isso não é apenas uma ideia passageira. É uma invasão demoníaca que se disfarça de verdade. Paulo afirma que você tem autoridade divina para demolir completamente essas fortalezas. Use a metáfora de uma fortaleza mental, onde cada mentira que Satanás lhe conta é um tijolo que ele usa para construir um castelo de engano em sua mente. Mas Deus diz: derrube-o. E não com pensamentos positivos superficiais, mas com a verdade inabalável da sua palavra. A verdade da palavra de Deus é uma bola de demolição espiritual para cada mentira vinda do inferno. A única força capaz de expor, confrontar e demolir as narrativas falsas que o inimigo tem repetido incansavelmente em sua mente. Quinta Escritura, Isaías 54:17. Proteção divina. Isaías 54:17 declara: nenhuma arma forjada contra ti prosperará, e toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor, e a sua justiça que vem de mim, diz o Senhor. Este é o último versículo neste arsenal divino, e sua potência é tamanha que o próprio Satanás abomina cada sílaba. Nenhuma arma forjada contra ti prosperará. Deus não promete que armas não serão criadas, mas garante que elas não terão sucesso. Ataques virão, mas não o conquistarão. Tempestades se agitarão, mas sua fundação permanecerá inabalável. Isso porque você está coberto pela proteção divina, e essa cobertura não se baseia em sua perfeição, desempenho ou pedigree, mas em sua posição como servo do Senhor. Esta não é meramente uma promessa, é uma herança, uma proteção que corre na família da fé, um direito de nascença e um pacto inquebrável para cada filho e filha do Altíssimo. O inimigo não envia apenas lanças, ele envia sentenças. A segunda parte do versículo diz: e toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás. O diabo conhece o poder da palavra. Por isso ele usa os lábios das pessoas para caluniá-lo, fofocar sobre você, acusá-lo, mentir sobre você, tentando assassinar seu caráter antes mesmo de sua vocação se manifestar. Mas Deus diz que você não precisa se defender. Apenas condene a língua. Não perca mais lágrimas tentando se explicar para pessoas que já decidiram em compreendê-lo. Não gaste mais energia lutando contra línguas julgadoras em sua própria força. A herança do justo é esta: Deus se torna seu defensor, seu escudo, seu advogado legal no tribunal do céu. Cada sentença demoníaca proferida sobre sua vida, seu negócio, seu casamento, seu propósito, você tem autoridade divina para cancelá-la. E não porque você é perfeito, mas porque sua justiça vem dele, diz o Senhor. Estes 5